Olá, sexto ano. Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês alguns exercícios do módulo 8, tá? Que eu pedi para vocês fazerem, pedi ontem para vocês fazerem para eu corrigir hoje. E os outros exercícios que sobrarem, eu quero que vocês deem uma olhadinha pra gente poder corrigir na quinta-feira, tá bom? O que sobrar depois a gente faz na quinta-feira. Então, da página 408, exercício 6, ele falava assim: calcule a medida representada pela letra grega em cada uma das figuras, tá? Lembra que as letras gregas estão na página 401, tá? Como se pronuncia, como que é a letra em minúsculo e maiúsculo, as letras gregas. Preciso decorar isso? Não, não precisa decorar. Só é bom saber, assim, algumas porque a gente usa bastante. Por exemplo, alfa, beta, gama, a gente usa bastante, tá? Então, vamos lá. No primeiro, ele pedia o valor de alfa. Você observa que alfa é o maior ângulo, é a soma do 30 com 35, tá? Então, 30 mais 35, alfa igual a 65 graus. No item B, alfa também é o maior, é a soma de 50, 45 e 35, que dá 130 graus. No item C, ele quer o θ, também é o maior ângulo. Observe que tem um pedacinho ali que fala que é 30 graus e um que tem aquele símbolo que é um quadradinho. Lembra que esse quadradinho quer dizer 90 graus. Então, o θ vai ser, θ é 90 mais 30, tá? Esse aqui é o símbolo do θ. 90 mais 30, 120 graus. No item D, ele quer o beta. Só que o beta não é o maior. O beta é só esse pedacinho azul, tá? Então, o maior é 85. Eu tenho que tirar o 32, que aí o que sobra é o beta. Então, quanto que é 85 menos 32? 53 graus, ok? No item E, também que é o beta. Observe que juntando os três, dá 180 graus no item E. Então, eu tenho 65 mais 85, mais o beta vai dar meia volta, vai dar um ângulo raso, né? É a metade da circunferência. Então, o meu beta vai ser o 180, menos esse vermelho, que é 85, e o azul, que é 65. Então, para eu achar o beta, eu vou fazer o seguinte: 180 menos esses outros dois aqui. Quanto que dá esses outros dois? Quanto que é 85 com 65? 150? Então, o beta é igual a 30 graus, ok? No F. O F, ele quer o θ também. Então, observa que somando os três ângulos, dá 180. Tem um ângulo raso. Então, eu vou ter que pegar o θ, mais esse quadradinho, que quer dizer 90 graus, mais o 40, dá o ângulo da meia volta, dá o 180. Ok? Ó. Juntando os três, dá o 180. Tá? Então, quando eu juntar 90 com 40, é 130. Então, juntando todos eles, tem que dar o 180. Então, o θ mais 130 é 180. Então, que número mais 130 é igual a 180? Θ é igual a 50 graus, tá? Aí eu tinha pedido também para vocês fazerem o exercício 7 da página 408. Ele fala o seguinte: determine a medida do menor ângulo formado
pelo deslocamento do ponteiro das horas no relógio para indicar. Então, ponteiro das horas para indicar 6 horas. Observa aqui, ó, que é importante, ele fala, determine a medida do menor ângulo. Porque sempre eu vou ter dois ângulos, eu tenho desse lado e tenho desse. Ele que é o menor, tá? Então, às 6 horas, o ponteiro tá assim. Então, ele andou daqui até aqui, ele andou aqui, ó, essa medida é meia volta, é 180 graus, tá? Então, a resposta do A, 180 graus. Tá? No B, ele fala 4 horas. 4 horas tá assim, tá? Pequeno tá no 4, grande tá no 12. Ele quer o menor. Então, esse ângulo do lado de cá, desse lado de cá, ele é maior. Ele quer o menor, então ele quer exatamente esse aqui. Lembra que cada pedacinho aqui são 30 graus. Cada pedacinho são 30 graus. Então, do 12 até chegar no 1 foi 30, do 1 ao 2 mais 30, 3 mais 30, até chegar no 4 mais 30. Tá? Então, é essa medida que quer. 30, 30, 30 e 30. Somando 4 vezes 30, 120 graus. Ok? No item C, ele pede 7 horas. 7 horas, o ponteiro pequeno tá no 7, o grande tá no 12. Ele quer o menor ângulo. Qual que é o menor? É o lado de cá ou é esse lado, ó? É esse pedaço ou esse? Qual que é menor? Menor abertura. A menor abertura é esse lado aqui. Então, é esse ângulo que ele pede, tá? Então, ó, daqui até aqui foram 30 graus, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. É essa soma que a gente vai fazer, tá? 30 graus daqui, 30 daqui, 30, 30, 30, ok? Lembra que aqui tem 8, 9, 10, 11. Bom, então, quantos graus a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30. 5 vezes 30. 5 vezes 3, 15, 150 graus. Quando tiver 7 horas. Olhando para o menor, tá? 150 graus, ok? 150 graus. Agora o D. O D é 15 horas. 15 horas equivale às 3 horas da tarde. Então, o ponteiro pequeno está no 3 e o grande está no 12. Lembra que aqui vai ter o 1, o 2, cada pedaço aqui corresponde a 30 graus. 3 vezes 30, 90 graus, tá? Então, a resposta do D, 90 graus. O E, ele fala em 22 horas. Então, 22 horas é a mesma coisa que 10 horas da noite, né? Então, o pequeno tá no 10, o grande tá no 12. Como ele quer o menor ângulo, a gente não vai pegar toda essa volta aqui de fora. O menor é aqui, tá? Então, aqui a gente tem 30 graus, mais 30 graus daqui, ok? 30 com 30, 60 graus, tá? Agora, página 409, exercício 2. Vamos lá. Página 409, exercício 2.
Então, tá falando assim nesse exercício. A imagem abaixo representa um trecho do mapa de um bairro. Então, um pedacinho de um bairro, do mapa de um bairro. Tem uma praça central ali e tem as ruas. Eu fiz um esboço aqui pra gente fazer o exercício. Se a praça central tem o formato de um retângulo, responda. O que quer dizer que tem o formato de um retângulo? Quer dizer que tem aqui ângulos retos. Aqui tá a praça central e tem ângulos retos, tá? Então, no item A, ele pergunta assim: qual das ruas é paralela à rua P? Então, ó, a rua P é essa daqui. Lembra que quer dizer retas paralelas? Que não tem nenhum ponto em comum. Então, paralela P é a rua R. Ok? Então, resposta do A, rua R. Tá? Na B, ele pergunta o seguinte: qual é a posição relativa entre as retas que representam as ruas S e Q? A rua S está aqui. A rua Q está aqui. Elas são paralelas? Pensa bem. Para ser reta, tem que ser infinito. Então, na verdade, elas continuam. Então, se eu continuar aqui a reta S e a reta Q, o que vai acontecer? Em algum momento, vou pegar aqui uma rainha, ó, se eu prolongar aqui a reta S e a reta Q, em algum momento, ó, elas vão se encontrar. Não aqui no meu papel, mas elas vão se encontrar, tá? Então, se elas vão se encontrar, elas são retas concorrentes. Então, a resposta do B são retas concorrentes. Elas têm um ponto em comum, tá? Não dá pra ver, porém, eu sei que tem, porque reta é infinita, tá? Para os dois lados. C. Quais ruas são concorrentes à rua R? O que é ser concorrente? Tem um ponto em comum. A rua R é essa daqui, essa linha reta. Onde que tem um ponto em comum? Aqui com a rua Q, nesse ponto aqui com a rua S e aqui com a rua T. Então, tem 3 ruas que são concorrentes à rua P. As ruas T, S e Q. Ok? Na D, qual é a posição relativa entre as retas que representam T e S? Ó, T e S. Como aqui tem ângulos retos, eu sei que ela vai seguir e elas não vão se encontrar. Não tem nenhum ponto em comum. Portanto, essas ruas são paralelas, tá? Bom, tem mais um exercício, né, que eu pedi para vocês fazerem. Não, tem mais 2 exercícios. Então, vamos lá. Página 409, exercício 3. Ele fala o seguinte: observe um relógio analógico e responda as perguntas a seguir. Quanto tempo o ponteiro dos segundos leva para fazer um deslocamento de 90 graus? Ó, 90 graus é isso aqui. Então, quanto tempo o segundo demora para fazer daqui a aqui? A volta completa tem 360 graus, que são 60 segundos, né? Opa, falei besteira. 60 segundos, é isso mesmo, tá? A volta completa ele dá 60 segundos, que ou seja, 1 minuto. Então, aqui ele tem 15 segundos. Ok? É 1/4 dos segundos. No item B, ele fala o seguinte: quanto tempo o ponteiro dos minutos leva para fazer um deslocamento de 270 graus? 270 graus é esse pedaço aqui, ó, tá? São 9 vezes
30 graus. Então, daqui até aqui tem 270 graus, tá? 270 graus. Ele quer saber quantos minutos? Então, daqui, o ponteiro dos minutos até chegar no 9, ele gasta 45 minutos. E essa é a resposta. Na C, item C, ele fala o seguinte: quanto tempo o ponteiro das horas leva para fazer um deslocamento de 120 graus? Então, ó, 30 graus, mais 30, 60, 90, 120 graus. Então, quanto tempo? 4 horas, tá? 120 graus, 4 horas, ok? Agora, o último exercício, o 7. Utilizando um transferidor, monte um relógio analógico sobre a figura abaixo. Em seguida, marque o horário 10 horas e 30 minutos e indique a medida dos ângulos formados entre os ponteiros. Então, para usar o transferidor. Então, vamos lá. Lembra, eu tenho que marcar de 30 em 30 graus. Deixa eu pegar uma régua. Ó. Eu vou passar aqui uma reta entre o 12 e o centro. Ok? Aí, eu vou fazer o seguinte. Pegar o transferidor. Tem que fazer 30 graus. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Posso fazer para a direita ou para a esquerda? Eu vou fazer aqui. Ó, lembra? A marquinha no centro do relógio, o 0 em cima da linha, aí vai achar onde tá o 30. Então, 0, 10, 20 e 30. Então, aqui o 30. Mais 30. 10, 20 e 30. Vai marcar aqui no 60. Mais 30. 10, 20 e 30. Marca aqui no 90. Mais 30. 10, 20 e 30. Marcando no 120. Mais 30. 10, 20 e 30. Tô marcando no 150 graus. Ok? Então, desse lado, eu já vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar aqui. Aqui. É importante que vocês façam essa atividade, hein? Porque tem gente que depois fica com dificuldade em trabalhar com o transferidor. Importantíssima essa atividade. Ó. E aqui. Então, vamos de novo agora do outro lado. Então, o que que eu tenho aqui? O exercício me deu o centro e o 12, né? A gente prolongou aqui, ó, uma reta passando pelo 12 e pelo centro. Agora, eu vou virar minha folha, que pra mim é mais fácil fazer assim. Lembrem-se, procura a marquinha aqui no transferidor. Essa marquinha vem aqui no centro e o 0 tem que estar sobre essa linha, tá? O 0, ó. A marquinha bem no centro e o 0 tá em cima da linha. Aí, vou marcar de 30 em 30 graus. 30, 60, 90. Vai somando 30 mais 30, 150. Ok? Aí, eu só vou fazer o seguinte, eu dou uma prolongada. Ó, põe a régua aqui no centro, passando pela marquinha e aqui na circunferência. Marquinha, centro, circunferência. Marquinha, centro, circunferência. Se você quiser fazer, prolongar assim, pode também, ó. Acha mais fácil? Depois apaga. Ó, faz reto, depois apaga, tá? Então, o que que o exercício tá pedindo? Pra marcar, pra completar o relógio, né? Então, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Aí, ele quer que eu marque que horas são 10 e 30. Então, 10 horas e 30 minutos. Então, partindo aqui do meio, no rumo do 10,
Não chega até no 10, tá? Faz menor, que aqui é o ponteiro pequeno. 10 e 30. Aqui esse ponteiro é maior, é o dos minutos. Vem bem perto do 6. Tá? 10 e 30. Assistam esse vídeo dessa parte do transferidor quantas vezes precisar, até aprender a mexer com o transferidor. Então, 10 e 30. O que ele tá pedindo? Marque o horário 10 e 30 e indique as medidas dos ângulos formados. Tá, então o que são as medidas dos ângulos formados? Formam sempre dois ângulos. Um menor e aqui um maior, tá? Vou fazer diferente, vou pintar esse daqui de azul, que é o maior ângulo, tá? Pra destacar. E o menor ângulo, formado pelos ponteiros, aqui, esse pedacinho aqui. Então, tenho dois ângulos, tá? Agora, vamos lá, vamos medir quantos graus tem. Então, aqui eu tenho 30, 60, 90, 90, 120, 105. Eita, peraí. Não vai dar certinho, porque ele não tá bem em cima do 10, né? Ele tá passando um pouquinho. Ele passou quanto? Ele passou a metade, na verdade. Então, ele não tá no rumo do 10, não tá no rumo do 10. Ele tá na metade, porque já andou meia hora. Eita, professora. Ó, apaga e arruma isso aqui, ó. Tá? É essa parte aqui. É tudo isso aqui. Essa parte aqui do meio a gente tem que... Vocês apagam, por favor, por favor. Tá? Que ele andou metade. Enquanto passou meia hora, ele andou entre o 10 e o 11. Ele tá aqui no meio, tá? Por favor, gente, apaga esse aqui do meio. Bom? Então, vai ficar o seguinte. Vamos lá certinho agora, ó. Entre o 10 e o 11. Então, aqui, na verdade, em vez de 30, aqui eu tenho 15 graus aqui, 15 graus aqui, tá? Mais 30, mais 30, 30, 30. Então, peraí. Então, desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 30, mais 15, né? R$225. Então, esse lado que tá aqui em azul, ele tem 225 graus, tá? O outro lado, ou você vai somar 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 15, ou você pode fazer o seguinte, a volta completa tem 360 graus. Tira 225... Fica 135. Então, desse lado de cá, 135 graus. Ok? Gente, por favor, apaga essa parte aqui de vocês, tá? Ó, é no meio, porque já andou meia hora. Enquanto o ponteiro dos minutos já andou tudo isso aqui, metade, meia hora, ele vai andar aqui também metade, o ponteiro da hora. Tá bom, gente? Ok? Então, desse lado, 225 graus, desse lado, 135 graus. Ok? Beijos, até a próxima.